Oi, William. Bom dia. Bom, William, então, conforme eu disse, eu tenho 3 filhas. Você está perguntando o grau de escolaridade das minhas filhas ou o meu grau de escolaridade? Porque hoje você pergunta qual é o grau de escolaridade das minhas filhas, porque você sabe que ela está estudando, né? Você sabe que são crianças de 8 de 13 anos estão na escola, né? Mas quando eu era menor, né, na idade dessas minhas filhas, supostamente a minha filha mais velha estaria trabalhando, né? Por quê? Porque precisava ajudar na família, assim como os meus irmãos, nós ajudamos um ao outro, né? Para crescer, por questão de sobrevivência, alimentação, né? Não tínhamos auxílio do governo para ajudar essas pessoas mais carentes, uma população mais carente, a manter-se na escola, porque ou a pessoa ficava na escola ou a pessoa saía da escola para trabalhar, ou a pessoa ia para a escola e morria de fome, porque nem merenda tinha na escola. Na escola o que dava era bolacha e ovo. Entendeu? Então você ficava um período quase de 5 horas na escola e a única refeição que se tinha era bolacha e ovo, um leite, no meu tempo. Hoje, a esquerda, ela tem alimentação, ela conseguiu pleitear, né, para a população mais carente, alimentação digna. A criança vai para a escola, ela não precisa almoçar em casa, ela almoça na escola, tá? Tem um período, e qualquer período, né, estudantil, a alimentação é garantida. Isso é coisa de esquerda, tá? Isso é coisa de esquerda. Então, as minhas filhas estão prosseguindo muito bem, cada um a sua própria série na sua respectividade, né? Entendeu? Como eu disse, eu tive que estudar bem depois. Bem depois. E aí, para mim concluir os meus ensinos, foi depois que o presidente Lula, ou seja, a esquerda, ela possibilitou, ela nos deu condições de estudo, né? Ela nos deu condição para estudar, né? Então, hoje um jovem, você vai ver um jovem negro hoje, uma idade de 20 anos, possivelmente está até cursando faculdade, mas isso não foi a direita que possibilitou. Foi a esquerda que possibilitou isso daí. Então, olhar para um povo mais carente, que é o Brasil, é importante. Então, quando você fala em relação às falas do Bolsonaro, em relação à criança, não foi eu que falei. Ele falou no vídeo. Estava passeando. Ele não foi lá, porque vou lá naquela casa ver lá qual que está o problema. Não, ele não foi fazer. Ele estava passeando. Ele estava de passeio, estava passeando. Ele falou lá, certo? Aí ele estava passeando, viu uma menininha bonitinha de 14, 13 anos, conforme segue o vídeo. Interessou-se e quis entrar na casa da moça, desconhecendo totalmente que tipo de casa que era aquela, quem seria aquela moça. Então, seu objetivo, ele desconhecia. Você vai falar para mim que ele entrou lá para falar que, não, eu vim aqui porque teve uma denúncia? Não, não teve isso. Então, a interpretação, nesses casos, é só pontilhar os fatos. Não precisa ser cientista político para ver que tipo de fala ele estava falando naquele momento. Né? Depois ali foi descoberto e tal, aí tudo virou uma manobra de manipulação. Como tem feito isso a direita, tem feito isso direto. Manobras de manipulação. Tá certo? Agora, em relação a isso, me causa repúdio. Mas não é só esse fato, certo? Não é só esse fato. São diversos outros crimes, né, claramente praticados. Homofóbico, né? Racismo, quando ele alega que os filhos dele têm educação suficiente para não se envolver com pessoas negras, porque a pessoa negra, né, dentro do entendimento aí de uma galera aí um pouco mais retrógrada, e um fato mesmo, né, porque a história conta que nós fomos roubados, é por isso que o nosso desenvolvimento financeiro não é tão amplo quanto uma pessoa herdeira, de pele branca, né, um europeu, o herdeiro. Né? Então, como nós não tivemos nada, obviamente a questão monetária ficou. Né? Nós fomos roubados em relação a isso. Então, obviamente, é um povo mais carente. É um povo que deveria ser respeitado
né? Ajudado, auxiliado nos primeiros momentos, mas isso não aconteceu, né? Quantos presidentes tivemos, sabe? Eu sou um cara, como eu disse, que eu sou deficiente, eu tenho 51 anos, eu nasci deficiente, né? Um ano depois, tal, tive sequela de poliomielite, fui acometido pela paralisia infantil, que é a sequela de poliomielite. Então, desde da minha vida, antes do Lula nos dar condição, me dar condição, um pouco de dignidade, que era o PT ali, né? A esquerda, já que a palavra PT te causa repulsa, né? A esquerda, né? Ela me deu condição de comprar um apartamento, ela me deu condição de entrar num trabalho, sendo eu deficiente. Por quê? Como? Porque ela abriu, né? No caso aí tinha até a AVAP, não sei se você conhece. A AVAP, que era uma escola de preparação para a pessoa com alguma deficiência para o trabalho. Então o deficiente já podia ser um técnico de alguma coisa, trabalhar, e ele não precisava ser branco nem herdeiro, estudar em Harvard, não. Porque a esquerda, ela nos deu condição disso aqui dentro do Brasil. Porque a direita não. A direita nunca fez isso. Nunca olhou. Hoje eu tenho uma cadeira motorizada. Eu não comprei essa cadeira motorizada. Essa cadeira motorizada, ela foi me concedida, né, pela esquerda. Não foi a direita que me deu a cadeira motorizada. Então, mais dignidade até na minha locomoção. Uma cadeira de roda comum, eu já comprei, lógico, comprei já com a cadeira de roda. Uma cadeira de roda comum, deficiente que anda por aí e tal, que trabalha, que faz as suas atividades, ela custa no mínimo, é o mínimo, tá? Ela custa R$5.000. R$5.000. E hoje, a esquerda, se você vai chegar lá e pretende uma cadeira de roda, eles te dão uma cadeira de roda. E o valor dela para quem quer comprar é 5.000, a média. Isso aí é uma cadeira média, né? Porque uma cadeira mesmo, para você usar mesmo durante o ano todo, que vai te segurar, vai responder, você tem que pagar 8 pau numa cadeira. R$8.000 numa cadeira. Assim, uma cadeira básica um pouco mais, né, mais resistente. R$8.000. Como é que um homem, né, com pouco estudo, por conta do desfalque do próprio, da própria administração, até o presente momento, vai conseguir comprar uma cadeira de R$8.000 e sustentar sua família? Não consegue. Mas a esquerda, ela deu essa possibilidade. Tem televisão, tem um celular que estou falando com você, tem internet. Sabe quem fez isso daí? Você acha que quem foi que fez isso aí, que deu condição, que negociou dignidade? Esquerda. Agora, eu tenho que ser grato a essa galera, porque é a galera que está olhando por mim. Eu não vou olhar para um cara e falar, não, esse cara me representa, um cara que fala que o filho dele é educado o suficiente para não se envolver com uma mulher negra, com pessoas negras, né? O filho dele considera que uma pessoa acometida pelo Covid é fraca, é doente, já é avançada em idade, é velho, né? Que permite que milhões de pessoas morram com essa doença por resistência. Economia, e o povo pobre morrendo. Né? Porque é o seguinte, quem morreu mais foi o pobre, porque o Covid pedia o distanciamento máximo. Você vai chegar numa comunidade, filho, às vezes as pessoas dormem uma do lado da outra. Né? E a preocupação dele com essas pessoas? Nenhuma, porque na classe média alta são casas de 200 metros, né? 300 metros. Então, até para se ver, às vezes, até é difícil. Entendeu? Então, eu não tenho por que ovacionar e nem querer que ele seja, ou seja um representante da minha, o meu representante legal, porque ele não tem nada que me representa. Né? E essa que está falando aqui da fala dele, que não tem uma conotação sexual, sendo que ele mesmo falou, meu. O que ele foi fazer lá? Ele não conhecia. Então ele viu a menininha de 12, 13 anos, bonitinha, e falou, eu vou entrar naquela casa. Entendeu? O que eu preciso estudar? Qual é o tipo de informação que eu tenho para interpretar essa fala? Que ele mesmo falou. E outras diversas falas que ele vem falando. Né? Porque vocês ficam falando, o Lula roubou. Eu nunca vi o Lula pegar nada, roubar nada. Eu nunca vi nada. Existe especulação, vocês falaram, vocês viram, mas eu nunca vi. Agora, o Bolsonaro ser racista, eu já vi. O Bolsonaro cometer esse tipo de fala grotesca, eu já ouvi. E fala outros diversos fala dele. Então é isso, tá? Não precisa ser gênio para interpretar o Bolsonaro. É fácil. É só querer ver, mas tem que querer ver. Se não quiser ver, fica assim.